Oi gente, tudo bem? Pra quem não conhece, eu sou a Amanda e eu vim mostrar pra você um pouquinho desse universo da extensão de cílios que transformou totalmente a minha vida e pode transformar a sua vida também. Eu sou apaixonada com o que eu faço, eu sou apaixonada pelo mundo da extensão de cílios e eu vim aqui mostrar pra você um pouquinho desse meu mundo pra você se apaixonar também. Hoje eu vim te mostrar a diferença de cada olho e como a extensão de cílios pode abrir, fechar e até mesmo corrigir o olhar das pessoas. Então eu vou te mostrar, vou colocar uns exemplos aqui de tipo de olho. Eu tenho dois mapeamentos que eu falo que são mapeamentos bases que a gente não erra. E eu vou te apresentar ele aqui agora, que é o gatinho e o boneca. O gatinho nós usamos para fechar o olhar e boneca para abrir o olhar. Eu vou colocar uma imagem de um olho pequeno e fundo, né? O olho, quando ele é pequeno, fundo, com muita pálpebra, um olho caído, nós temos que fazer o quê? Nós temos que abrir esse olhar. Então nós vamos colocar o mapeamento boneca. Agora, se for já um olho proeminente, um olho mais arregalado, um olho maior, um olho mais pra fora, nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos usar uma coisa para poder fechar, um mapeamento para fechar esse olhar, dá a impressão de diminuir. E o gatinho, ele dá a impressão de afastar os olhos, né? Então ele tem esse poder de diminuir o olhar. Vou colocar um exemplo aqui de um olho proeminente, de um olho mais arregalado. Para entender o que você tem que fazer, você primeiro tem que entender como você consegue esse efeito. Nós usamos o maior tamanho na área que nós queremos realçar. Então eu vou te mostrar aqui agora na boneca como nós fazemos esses mapeamentos. Vou começar com boneca e depois eu passo pro gatinho. Antes de você saber qual mapeamento você vai usar, você tem que conhecer o olho da sua cliente. Como que a gente vai identificar se eu vou usar o gatinho ou boneca? Se for um olho arregalado, grande, proeminente, eu vou usar o gatinho. Se for um olho caído, com muita pálpebra, se for um olho pequeno, um olho fundo, eu vou usar o boneca. Igual eu falei, que nós usamos o maior tamanho sempre na parte que eu quero realçar. Então eu falei que eu ia falar do boneca primeiro, né? Se o boneca abre o olhar, qual parte eu tenho que realçar? Eu tenho que realçar o meio, eu tenho que abrir essa parte do olhar dela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o maior tamanho na íris. Eu divido o olho em partes. Primeira coisa que a gente faz para poder fazer o mapeamento, marca o começo e o final dos cílios. O começo e o final dos cílios, tanto faz, tá? Começo e final, tanto faz se começa no canto e termina no cantinho interno. Então, eu marco o começo do olho e o final do olho. A caneta que eu uso, eu gosto de usar aquela hidrográfica de gelzinho, sabe? Eu marquei o começo e o final do olho. E eu tenho que entender, para você que não conhece nada de extensão de cílios, que os cílios têm tamanhos, né? Então eu vou usar o maior tamanho, de acordo com o gosto da minha cliente, na íris. Então eu dividi, primeira coisa que eu fiz, eu dividi o olho no começo e o final, né? Agora eu vou achar a íris. Você pode tanto pedir ela para abrir o olho para você ver, mas de olho fechado mesmo você consegue ver, porque fica meio alto relevo. Se você não estiver conseguindo ver, você só pede ela para abrir o olho e olhar reto, olhar para o teto, tá bom? Ela olhou para o teto, você vai marcar o começo da íris e o final da íris. O outro lado a mesma coisa. Começo da íris, final da íris. Vamos supor que a minha cliente aqui agora, ela escolheu o tamanho 12. Então, aqui na íris, eu vou colocar o tamanho 12. Então, aqui na íris, do outro lado a mesma coisa, eu vou usar 12. O mapeamento é uma coisa que muitas pessoas ficam confusas.
Mas antes de você entender o que é o mapeamento, você tem que entender o olho da sua cliente. Então procura primeiro conhecer a sua cliente, conhecer o olhar dela, para você saber qual tipo de mapeamento você vai usar nela. Uma dúvida que eu tenho muito frequente, tanto no meu curso online quanto no meu curso presencial, é a questão, as minhas alunas mandam, Amanda, esse olho, qual mapeamento que eu tenho que usar? Não tem segredo. Só que você tem que conhecer o olho da sua cliente. Você tem que conseguir ter percepção de como que o olho dela é, tá? Isso é uma coisa que você tem que se educar para poder você fazer isso. Se é um olho fundo, um olho caído, um olho com muita pálpebra, eu vou usar o boneca, que é esse que a gente tá fazendo. Identifiquei a íris, coloquei o maior tamanho que eu vou usar. Eu sempre gosto o último tamanho que eu usar até o 9, até o 8. Eu vou colocar aqui um exemplo até o 8, né? Então, o canto interno, eu vou colocar um tamanho menor, eu vou ir descendo os tamanhos até chegar no tamanho 8. Então, se eu coloquei o 12 aqui, eu tenho que colocar 11, 10, 9 e 8. Então, essa parte aqui do canto interno de dentro, eu tenho que dividir em 4 partes, em tamanhos iguais. O que eu falo pra fazer? Primeiro, você vai vir aqui, ó, e dar só um risquinho, ó. 1, 2, 3, 4. Tá todos mais ou menos no mesmo tamanho. Eu já tenho muita noção de espaço quando a gente tá falando de cílios, de olho. Mas quem não tem, vem e risca assim, você vai fazer uma bagunça no seu mapeamento. Então, primeiro você marca só um pontinho. E depois você viu que tá todos mais ou menos do mesmo tamanho? Você vem, ó, e puxa. Então, se eu coloquei o 12 aqui eu vou colocar qual? O 11, 10, 9, 8. Do lado de cá eu vou fazer melhor, vai ficar melhor pra me escrever. Então, aqui eu vou dividir essa parte em 4, né? O canto interno eu tô dividindo em 4. 1, 2, 3, 4. Amanda, a parte interna do olho de cá ficou menor. É, porque foi um desenho, né, gente? Releva isso aí. Então aqui, fiz mais ou menos, deu mais ou menos os mesmos tamanhos de cada espacinho. E aqui eu vou colocar 11, 10, 9 e o 8. Ok? Gente, me desculpa, eu coloquei a cabeça na frente, então eu vou falar pra você de novo como que é feito. Então, marquei mais ou menos os mesmos tamanhos e eu vou descer até o 8 de novo. Então, 12, 11, 10, 9 e 8. Beleza? Agora, no canto externo de fora, a gente confunde muito isso. No canto externo, eu vou dividir essa parte em 2. Então, eu venho aqui, ó, divido no meio. E eu sempre, agora eu nunca aumento, porque o 12 é meu tamanho base. Então, eu não tenho mais que aumentar. Então, eu só vou diminuir tamanhos. Em qualquer mapeamento, a gente só diminui, né? A gente coloca o tamanho base e vai diminuindo. Então, aqui é 12, 11 e 10. Amanda, eu posso pular tamanhos? Não, a gente nunca pula tamanhos, a não ser que eu estou na correria do meu dia a dia, meus cílios acabam, ou meus cílios acabou, vai chegar só amanhã, aí eu tenho que pular tamanhos, mas o mapeamento você pode continuar usando o mesmo e fazer, por exemplo, eu tô com 12 e meu 11 acabou no meio do meu atendimento e não tem como eu colocar o 11. Então, eu vou pegar e vou colocar o 12 mais até aqui assim um pouquinho e o 10 até aqui assim. Você vai misturar, tá bom? Então, é esse o nosso mapeamento que abre o olhar. Mapeamento boneca. Agora, eu vou te mostrar o mapeamento gatinho. Então, no mapeamento gatinho, como o próprio nome já diz, lembra do delineador gatinho, nós vamos colocar o maior tamanho no final. Mas a primeira coisa
é saber reconhecer a sua cliente, tá? Vou fazer eles aqui. Toma cuidado pra não colocar a cabeça na frente, que eu tenho essa mania. Eu desenho muito bem, né, gente? Então, achei a eles, da minha cliente, tá? Aqui. Porém, a primeira coisa que eu faço aqui em qualquer mapeamento, falei linguinha mesmo, começo e o final dos cílios. Então, marquei o começo e o final do outro olho, começo e final. Agora, eu vou colocar o maior tamanho nessa parte aqui. Eu tenho que entender que eu dividi aquele em 12, em 4 partes, porque eu usei o 12. Por exemplo, se a minha cliente for uma cliente muito espalhafatosa, eu vou usar o 15, né? Então, eu tenho que entender que se eu for descer até o 8, eu tenho que 15, colocar 15 no cantinho. Aí aqui nessa parte que eu vou dividir menor, eu tenho que colocar até o 8. Então, quanto maior o tamanho vai ficando, mais divisões eu vou fazendo, tá bom? Então, no gatinho, no boneca, desculpa, nós realçamos essa área aqui. No gatinho, a gente não quer realçar essa área aqui, a gente quer realçar, ó, essa área aqui, ó, pra gente fechar o olhar dela. Vai dar a impressão que os olhos dela são mais afastados. Isso vai fazer com que dê a impressão que o olho é menor. Então, eu vou vir aqui, ó, no meio da íris. E puxo. Essa minha cliente, ela é uma cliente média, mediana. Então, eu vou usar o maior tamanho nela, 13. Vou mudar o tamanho para você conseguir entender certinho o que eu tô falando de descer tamanhos. Então, aqui é 13. Do final até o meio da íris, eu uso o tamanho 13. E agora eu vou diminuir até o 8 também. Então, se eu vou diminuir até o 8, quantas partes eu tenho que dividir? 12, 11, 10, 9 e 8. Então, 5 partes. Eu venho e divido essa parte interna em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Então, deu mais ou menos certinho o mesmo tamanho de todos. Eu venho aqui, ó, e puxo pra cima. Então, aqui eu vou colocar 12, 11, 10, 9 e 8. Então, eu marquei o meio da íris, eu vou dividir essa parte em 5. 1, 2, 3, 4, 5. 12, 11, 10, 9 e 8. Aqui ficou um pouquinho errado. A gente pode fazer assim. Então, aqui vai ser 12, 11, 10, 9 e 8. Então, esse é o mapeamento gatinho. O gatinho da intenção de afastar o olhar. Tá bom? Conseguiram entender direitinho? Então, antes de você aprender a colar fios, você tem que conhecer o olhar da sua cliente. Porque não é só colocar fiozinhos. A extensão de cílios, ela é muito mais complexa do que a gente imagina, né? Ela nos dá esse poder de brincar, de transformar olhares, de levar autoestima para as pessoas. É muito bom na hora que a cliente abre o olho e ela vê e fala: nossa, eu tô muito linda, nossa, não vou ficar sem isso mais não. Porque a gente está transformando, levando autoestima para as pessoas. Não só transformando a nossa vida, né, financeiramente, além de ser uma profissão muito rentável, né, igual eu falo, a extensão de cílios mudou a minha vida completamente. Me tirou de uma vida totalmente diferente da que eu levo hoje. Eu comecei a ter mais responsabilidade. Eu não era satisfeita com o meu trabalho,
né? Eu não gostava de fazer o que eu fazia. Eu não gostava de trabalhar para os outros. Eu queria ir em busca da minha independência financeira. E a extensão de filhos me deu esse poder. Mas também, além de ser muito rentável pra gente, é uma experiência muito boa você transformar, você levar a autoestima para as pessoas e você gostar do que você faz, que é o essencial. Então, gente, essa é uma forma que eu tive de mostrar um pouquinho para vocês como é o meu universo da extensão de cílios, como nós podemos transformar olhares, corrigir olhares e levar autoestima para as pessoas, para as nossas clientes. Essa foi uma forma de dar uma préviazinha para vocês de como é nosso curso e espero que vocês tenham gostado. Um beijo e muito obrigada!